Pode uma máquina pensar? Esta é a pergunta que Alan Turing fez em 1950 e para a qual temos tentado arranjar resposta nos últimos 70 anos. Esta área, que agora se chama inteligência artificial, tenta responder exatamente a essa questão. Tenta responder exatamente à questão se uma máquina pode pensar, se uma máquina pode ser inteligente. A inteligência, se pensarem bem, é a característica mais importante, mais marcante num ser vivo. A inteligência é mais importante que a velocidade, do que a força, do que a capacidade de voar ou do que a capacidade de nadar. Foi a inteligência que fez com que os seres humanos dominassem o mundo. Foi a inteligência que fez com que os seres humanos sejam a espécie que tem mais capacidade de controle do planeta e sobre todas as outras espécies. Esta pergunta é muito mais difícil de responder do que se pensou ao princípio. Porquê? Porque a inteligência é uma coisa complexa, com muitas facetas. A inteligência permite-nos sobreviver, mas permite-nos pensar, planear, imaginar, criar, escrever e comunicar. E algumas destas coisas foram relativamente fáceis de reproduzir numa máquina e outras não. Por exemplo, as máquinas rapidamente aprenderam a jogar jogos, rapidamente aprenderam a demonstrar teoremas matemáticos, rapidamente aprenderam a resolver complicados problemas logísticos, mas em compensação tem sido muito difícil, e em 70 anos ainda não conseguimos fazer, com que as máquinas resolvessem outros problemas, como, por exemplo, reconhecer uma face numa fotografia, ou reconhecer o que dizemos quando falamos normalmente, ou conversar, ou perceber que um animal entrou num vídeo ou entrou numa dada situação. Coisas que nos parecem difíceis de fazer, como demonstrar teoremas matemáticos, por exemplo, são fáceis para as máquinas. Coisas que para nós são muito fáceis, como reconhecer a cara de um amigo, são extremamente difíceis. Chama-se a isto o paradoxo de Moravec. Só agora, realmente, passados mais de meio século sobre a pergunta de Alan Turing, é que começamos a conseguir dar uma resposta a esta questão. Ao conseguirmos criar máquinas que não só fazem aquelas coisas que sempre foram fáceis para as máquinas, como a aritmética ou a demonstração de teoremas, mas conseguem também começar a reconhecer faces na multidão, ou guiar um automóvel, ou de maneira geral interagir com o mundo real. E à medida que as máquinas começam a ter esta capacidade de fazer estes diversos tipos de tarefas, a inteligência artificial começa a ser cada vez mais importante. E se perceberem o que é a inteligência artificial, se perceberem a forma como ela pode ser usada, então poderão também pensar em formas como a inteligência artificial pode ser usada para atingir os vossos objetivos concretos, os vossos objetivos específicos. A inteligência é, de facto, tem muitas componentes. A inteligência artificial, esta ideia de reproduzir o comportamento inteligente em máquinas, tem muitas áreas e ao longo destes 70 anos as pessoas têm feito grandes investimentos em perceber cada vez melhor cada uma destas áreas. Por exemplo, procurar soluções para um problema, como quem joga um jogo de xadrez ou um jogo de gamas ou de damas, ou decide a melhor maneira de pôr os passageiros em aviões e quais os preços que os aviões devem ser cobrados por cada bilhete, este tipo de otimização. Raciocinar, conseguem encadear raciocínios lógicos e com isso demonstrar teoremas ou demonstrar a validade de certas teorias matemáticas ou científicas. O processamento de linguagem natural é uma coisa tão difícil de fazer por computadores ainda hoje, mas é obviamente uma característica muito importante da inteligência. Mas acima de tudo é a capacidade de aprender, que nos permite também perceber o mundo, ver e entender o que se vê, mas também entender a linguagem natural. Portanto, estas 5 grandes áreas, a procura, o raciocínio, a língua natural, a percepção e, acima de tudo, a capacidade de aprender, a aprendizagem automática, são aquelas áreas que caracterizam a inteligência artificial moderna e que, quando conjugadas, nos permitem ter
soluções cada vez mais inteligentes para um conjunto de problemas. O que é que a inteligência artificial pode fazer agora? Bom, pode fazer muita coisa. Uma grande área é simplesmente analisar dados e daí extrair valor económicos para os dados, decidir o que vender a quem, na área das vendas, na área do marketing, na área da otimização de processos, olhar para os registros de uma fábrica e perceber como é que a partir desses registros é possível otimizar a produção da fábrica, ou olhar para bases de dados de moléculas e drogas e de identificar quais moléculas ou quais drogas podem ser mais eficazes para tratar uma dada doença, como por exemplo, inclusive o Covid-19, onde a inteligência artificial neste momento está a ser usada para pesquisar quais drogas e quais moléculas podem ser úteis no tratamento desta doença. Esta grande área, a ciência de dados, o tratamento de dados, é uma das grandes áreas de aplicação da inteligência artificial. A outra grande área de aplicação da inteligência artificial é a substituição de tarefas que normalmente são desempenhadas por seres humanos. E tarefas tão variadas como condutores de veículos, juristas que analisam documentos legais, radiologistas que analisam radiografias, cardiologistas que analisam os resultados de análises médicas, neurologistas que analisam ressonâncias do cérebro. Todas estas tarefas começam a poder ser desempenhadas muito eficazmente por sistemas de inteligência artificial e, à medida que o tempo passar, vamos tendo sistemas cada vez mais eficazes, cada vez melhores a desempenhar estas tarefas específicas que, no caso de serem executadas por seres humanos, precisam de inteligência, precisam de uma formação profunda, de uma especialização grande, de uma grande inteligência, e cada vez temos sistemas de inteligência artificial que, nestes casos específicos, conseguem comportar-se de maneira comparável à do ser humano. Mas há ainda um terceiro grande objetivo da inteligência artificial, que é a inteligência artificial geral, que é a ideia de podermos ter máquinas que, através do processo de aprendizagem, conseguem aprender a desempenhar tarefas a partir de exemplos. Por exemplo, lendo exemplos de traduções, conseguem fazer tradução automática. Olhando para a maneira como um condutor conduziu um carro, conseguem aprender a conduzir um carro em todas as condições, a partir das imagens e das reações que o condutor teve, ou a partir dos diagnósticos que um médico fez sobre uma radiografia, conseguem fazer diagnósticos semelhantes com radiografias. Estes sistemas específicos conseguem aprender a partir de casos concretos, mas a ambição dos sistemas de inteligência artificial geral é mais vasta. É criarmos sistemas que são tão complexos e tão flexíveis no seu funcionamento como os seres humanos. E que, desse ponto de vista, conseguem, em princípio, aprender a desempenhar qualquer tarefa que um ser humano possa fazer. Seja ela escrever um romance, ou produzir um filme, ou criar uma obra de arte. A criatividade não ficará fora destes sistemas, nem sequer as emoções, a capacidade de ter emoções e de ter ideias sobre relações humanas não ficará fora destes sistemas. Portanto, esta grande ambição de construir sistemas tão flexíveis e tão poderosos como o cérebro humano, como a inteligência humana, continua a ser o objetivo final da inteligência artificial. E é um objetivo que não sabemos se iremos ou não atingir. Nós não conhecemos as tecnologias que são necessárias para atingir este objetivo. Ao contrário, por exemplo, de colocar uma pessoa em Marte, nós sabemos o que é preciso para colocar uma pessoa em Marte. No caso da inteligência artificial geral, não sabemos. E por essa razão, não sabemos quando é que será possível. Mas não temos nenhuma razão para acreditar que não venha a ser possível ter sistemas destes. Não sabemos se é daqui a 20 anos, se é daqui a 50 anos ou se é daqui a 500 anos, mas não há razão para acreditar que não teremos a capacidade de desenvolver este tipo de sistemas com inteligência artificial geral tão flexível e tão poderosa como a do ser humano. Mas esta possibilidade de desenvolver sistemas com inteligência artificial geral levanta também questões interessantes. Qual será a nossa relação com estes sistemas? Qual será a nossa relação com outros sistemas que exibam uma inteligência tão geral e tão vasta como a nossa? Vários pensadores, como Elon Musk, Sam Harris, Stephen Hawking, Nick Bostrom, levantaram a questão se estes sistemas não se poderão tornar muito mais inteligentes que os seres humanos e, dessa forma, se não poderão representar uma ameaça para a humanidade.
Outros investigadores, como por exemplo Stuart Russell, uma pessoa que investigou durante muitos anos em tecnologias de inteligência artificial, levanta a questão que devemos garantir agora, quando trabalhamos em sistemas de inteligência artificial, que eles terão os seus objetivos alinhados com os nossos objetivos e que só dessa maneira podemos garantir que estes sistemas, ao prosseguir os objetivos que nós definirmos para eles, não correm o risco de fazer mal à humanidade. Por exemplo, se tivermos um sistema muito inteligente a quem pedimos para parar o aquecimento global, temos de garantir que este aquecimento global é parado sem fazer mal à humanidade. O sistema pode chegar à conclusão que exterminar a humanidade resolveria o problema do aquecimento global, e estava correto, mas não era essa a solução que nós tínhamos pensado. Isto é o problema do alinhamento, e o problema do alinhamento é um problema cada vez mais importante na comunidade de inteligência artificial, tal como é a questão destes sistemas conseguirem explicar os raciocínios que seguiram para atingir uma dada conclusão. O problema da explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial. E, portanto, voltando à pergunta original, podem as máquinas pensar? A nossa resposta é cada vez mais positiva a esta questão. Cada vez temos mais demonstração que, de facto, as máquinas podem pensar, que podem desempenhar muitas funções úteis para a economia, uma vez que a maior parte da economia, neste momento, resulta de valor acrescentado que é criado ao colocar inteligência em cima do processamento de informação, usar inteligência para processar informação. Quanto mais as máquinas puderem fazer isto, maior valor trarão à economia, tal como a primeira revolução industrial trouxe valor à economia ao substituir a força física, a força braçal dos seres humanos. Estamos numa fase onde a inteligência artificial irá substituir ou complementar progressivamente a inteligência dos seres humanos, trazendo cada vez mais valor à economia, trazendo cada vez mais valor à humanidade. Se as máquinas puderem pensar, serão algum dia uma ameaça para a humanidade? Esperemos que não, esperemos que a maneira como desenvolvemos a inteligência venha a fazer com que estes sistemas sejam os nossos parceiros numa sociedade global e talvez, num futuro distante, os nossos descendentes poderão levar a inteligência humana para mundos distantes, para outros planetas e outras estrelas que estão fora do alcance dos nossos corpos físicos e biológicos, mas poderão estar ao alcance de sistemas baseados em inteligência artificial que nós tínhamos projetado e desenvolvido. Muito obrigado.